Já estamos aqui em Aham. oração, intercedendo e crendo coisas grandes, né? Uma visão voltada É, exatamente para isso, né? Coração aberto, ouvidos abertos, olhos abertos espirituais para a gente poder receber o máximo que puder, Papai do Céu, tudo que Ele tenha realmente reservado nesses dias para a gente, esse corpo muito membrado, que Ele possa derramar e que a gente possa absorver e sair transbordando, né? Como o Ronaldo fala, nosso cálice vai transbordar, né? Eu creio nisso, amém. Amém. Dias é, de inte- expectativas grandes. é bom criar uma expectativa, né? É bom ficar na, cheio de expectativa daquilo que vai acontecer, porque o que vai acontecer vai depender de cada um de nós, né? O quanto você investir, o quanto que você vai ter o seu retorno, né? É O seu, verdade. então, crie expectativa e acredite que há mudanças, não é? E como você salientou a semana passada a respeito do tabernáculo de Davi, eu fiquei durante a semana pensando a respeito do tabernáculo de Davi. Então, é interessante que a gente cria essa expectativa, né? Não visando o tabernáculo de Davi, mas visando os acontecimentos que podem acontecer nos nossos dias aqui, né? O que aconteceu com Davi na época dele foi uma coisa maravilhosa, né? Porque eu estava olhando aqui, ele colocou o povo todo para funcionar, todo mundo. Todo o povo lá participava do tabernáculo, das reuniões do tabernáculo, e, além disso, era oração, louvor e adoração 24 horas por dia. Ele criou Amém. turno, ele criou turnos de assim, 24 horas, não parava, né? Então, os grandes acontecimentos da vida de Davi, né? Isso aparece aí como um louvor muito grande a respeito de Davi, né? Então, ele criou uma situação que agradou a Deus, né? E isso foi um marco na vida de Davi e de todo Israel. Então, eu penso que nos nossos dias a promessa ainda é maior, Amém. né? A promessa ainda é maior, porque o tabernáculo de Davi foi desfeito. Ele levantou um tabernáculo que durou aí uns 40 anos, depois foi desfeito o tabernáculo, né? Aí foi criado, né? Então, o templo de Salomão, né? Aí, daí já não tinha mais o tabernáculo, mas no templo também tinha a mesma função que havia no tabernáculo, havia no templo, né? E hoje, pensando nisso, a gente sabe que o tabernáculo é o coração, não é? O tabernáculo é o nosso coração. E então o Pai, o Filho, o Espírito Santo está em nosso coração, ele habita em nosso coração. Então, o tabernáculo hoje, a expectativa do tabernáculo é isso, o coração aberto, o coração pronto, né, a exercitar a alegria, aquela motivação forte que havia em Davi em criar aquele tipo de reuniões, aquele tipo de, de ministrações no tabernáculo, né? Porque eu achei interessante lendo a respeito disso, porque aconteceu que ele era um adorador nato, ele gostava de louvor, ele tocava instrumento, ele entoava. Aí o que que aconteceu? Quando ele restaurou, quando ele levantou aquele tabernáculo, ele criou os grupos de músicos, né?
E a função era essa, adoração ao Pai, né? Louvor ao Pai, era isso. Amém. E a promessa é que ele seja restaurado, né? Esse tabernáculo. Então, é, E é como você falou, mano, eu creio assim, esse tabernáculo está sendo restaurado em nossas vidas, né? É o que você falou, na nós vida. somos esse tabernáculo Uhum, vivo que anda sobre a terra, né? Está é, proclamando esse amor do Pai. É verdade. é. Perfeito isso aí. É interessante, Paulo, que continuar um pouquinho o assunto, que ele abriu as portas para todos que quisessem participar. Todos aqueles que tinham a convicção de Deus, né? De quem era Deus e queriam servir a Deus. O povo de Israel, eles já tinha isso como um costume deles desde de Moisés, né? Mas havia aquela divisão, né? Que só podia participar o povo de Israel, ninguém mais entrava, né? E o que acontece? Mesmo no tabernáculo, só entrava o pessoal que era de uma tribo, né? Que era a tribo de Levi. As outras tribos estavam fora. Davi abriu as portas para todos. E não só para eles, mas estrangeiros que moravam ali, né? Pessoal que estavam ali ou que iam ali, que confiavam em Deus, que acreditavam em Deus, podia entrar e ministrar, aliás, entrar e participar da adoração, do louvor, né? Então, isso é importante. A porta foi aberta, né? É a Amém. porta que a gente está enxergando ela hoje. A porta que a gente está entrando por ela, né? Hum. Amém. Amém. Verdade. Então, o que você falou, e a expectativa é enorme, mano. É como você falou, isso vai depender muito do nosso coração e do que aquilo que a gente quer e do que aquilo que a É. gente está buscando do Pai, esse encontro. Eu creio nisso Uhum. também. Mas eu estou intercedendo e orando e crendo nisso também. Né? Eu até botei um versículozinho aí de Efésios, né? Efésios 3, 17, 18, 19 e 20, né? O pessoal gosta muito de ler esse Efésios 20, né? Porque eles levam muito esse versículo para a parte financeira, né? Todo mundo que eu vejo prega esse versículo prega da parte financeira, né? Aí, Efésios 20 fala o seguinte, deixa eu ver se consigo abrir aqui, não está abrindo. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Né? Eu já vi muitas pregações e a maioria das pregações, eu acho que quase 100%, eles falam de finanças, né? Ah, porque Deus vai lhe abençoar, porque Deus vai lhe dar um emprego, porque Deus vai lhe dar um marido, Deus vai lhe dar uma esposa, Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe dar uma viagem. Então, é só coisas naturais, humanas e financeiras, né? Mas se a gente ler os versículos anteriores, né? Efésios não fala de nada natural, ele fala de coisas espirituais. Ele fala de nós recebermos o Pai e termos total glória em nossos corpos mortais, né? Ele fala da plenitude do Pai em nós, né? Aí até tem um versículo que fala o seguinte, né? Que toda a plenitude da glória está em Cristo Jesus, né? No corpo. Ele é todo manifestação do poder e da glória do Pai está no corpo de Cristo Jesus, né? Somos nós. E se a gente lê os versículos anteriores de Efésios, ele fala só de coisas espirituais. Então, ele fala que ele pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos dessas coisas espirituais, né? Então, intercessão é exatamente isso nesse encontro, né? Pai, que tu derrames as tuas bênçãos espirituais, que nós estamos ali para manifestar em nossas vidas, em nossas mentes, nossos corpos, a tua glória, né? O teu poder. Que haja a plenitude do teu corpo dentro de nós. Plenitude do Deus, do Pai dentro de nós, né? Eu vou ler os outros versículos para a gente poder visualizar melhor isso aí, né?
Aí ele fala o seguinte, Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando enraizado e aprofundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e o conhecimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Paulo aqui em Efésios só está falando de coisas espirituais, né? Aí ele, no versículo 20, fala, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquele que pedimos ou pensamos. Então, é coisas espirituais, é algo que o Pai tem que trazer na nossa geração, no nosso tempo, além do que nós podemos pedir ou pensar, é o que ele tem reservado para nós, né? Então, é isso que eu oro nesse encontro, que essas coisas se manifestem nesses dias que a gente esteja juntos, né, em unidade aí, o corpo de Cristo, né? E que não só nós que estejamos lá recebamos, mas quem não esteja lá também, que faz parte do corpo de Cristo, seja abençoado e receba isso também, né? Porque nós somos um em Cristo Jesus, o corpo muito membrado, né? Então, não é porque fisicamente alguns dos nossos irmãos que fazem parte da nossa irmã não estejam, não vão receber, né? Isso vai ser uma plenitude do corpo de Cristo, né? Mas que precisa estar em nossos corações. Então, eu estou pedindo, né? Como o versículo fala aqui, né? Pedindo e pensando, e crendo que aquilo que eu estou pedindo e pensando, o Pai vai fazer além do mais do que isso aí. Coisas espirituais, né? Então, manifestação do poder dele, do amor dele, manifestação de cura, manifestação da presença, né? Que nós possamos brilhar, que nós possamos refletir esse amor e essa imagem dele, né? Possamos transbordar disso. Nosso cálice realmente seja cheio e transbordante, para que ele possa abençoar outras pessoas, né? Sejamos mordomos achados fiéis nesses dias que estejamos aí, né? Orando muito pelo quem está à frente aí, como o Paulo e a Valéria, né, que já estão lá em Caxambu trabalhando para nos receber, né? Então, sejam abençoados, Paulo e Valéria, com o amor de Cristo, e que vocês consigam fazer o melhor de vocês. Que possamos receber desse amor de vocês, e isso transborde o cálice de vocês em relação a isso, né? Então, sejam abençoados, né? Manuel, Ronaldo, né? Também que estão trabalhando nisso, né? A Rejane, né? E a Sara, que vocês também sejam abençoados e que sejam cheios da graça e do amor do Pai, né? Para nos abençoar nesses dias. Amém. Então, essa é a minha expectativa, né? E eu estou orando e pedindo e crendo que ele vai fazer além do mais do que eu estou orando e pedindo. Né? E olha que eu estou pedindo alto, viu? Estou sonhando alto. É, é isso mesmo, Paulo. Eu fico muito feliz em estar ouvindo isso e ler também os textos que você postam aí, né? E os textos bíblicos aí que você está sempre postando para nós, as mensagens. E aí eu fico imaginando, né, que quando a gente pega essas cartas de Paulo, né, e a gente começa a imaginar que aquilo ali não precisa a gente estar se preocupando em pregar em cima daquilo ali, mas aquilo ali já é a palavra aberta, a palavra principal para a gente, tá certo? É apenas acreditar, pegar aquilo ali como que se estivesse pegando aí, digamos, uma, um prato de alimentação para você se alimentar dele, né? É isso que está aqui. Eu tenho que observá-los e trazer isso para dentro de mim, para minha cabeça, para o meu coração, né? Eu não preciso pegar isso aqui e usar isso aí como pregações para que
outras pessoas, né, queira, de maneira que eu tenha que estar explicando, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Porque quando você já lê o texto já é claro, o texto Amém. já esclarece, já mostra, é só ser obediente, é só ser obediente e dar atenção ao texto que está sendo lido, né? Então, eu fico muito feliz por ver, né? Você está sempre vendo, lendo os textos. É muito importante, né, trazer para dentro de nós aquilo que está ali contido naquele texto. Amém.